Beleza, bom dia, estamos gravando a aula. Vamos continuar de onde paramos na semana passada. E na sequência dessa aula teremos um convidado que vai vir aqui conversar com a gente sobre oportunidades de mercado. Mas, na aula passada, recapitulando aqui bem rápido, a gente falou um pouco sobre as habilidades de liderança e de gerenciamento de equipes. Eu abri um parênteses no início da aula passada, falando que a minha visão pessoal sobre a educação física, que ela é uma área de gestão e que eu não vejo a gente não trabalhando com altas habilidades de lideranças sendo bem desenvolvidas no profissional de educação física, especialmente de gestão e liderança de pessoas. Tá? Falamos um pouco do autodesenvolvimento, um líder ou um gestor de alta performance, ele precisa se desenvolver constantemente, frequentemente, e é um desenvolvimento interno, não só técnico, quanto comportamental e emocional. E aí mostrei também um pouco das habilidades do profissional do futuro, que a gente sabe que o futuro é hoje, né? E baseado no livro Empresas Exponenciais, Organizações Exponenciais. Ele fala que a primeira linha lá das habilidades que eu mostrei foram habilidades emocionais, habilidades que a gente chama de soft skills, que elas não são trabalhadas classicamente no modelo de graduação tradicional, nem se fala, mas o de vocês, que é um modelo de trabalho por projeto, enfim, ele tende a trabalhar um pouco mais essas habilidades, mas mesmo assim elas não são trabalhadas da maneira como poderiam ser, por N motivos, e aí não cabe apontar dedo de quem é a culpa, mas o fato é que a gente tem questões que a gente não consegue abordar, e agora com o modelo Covid, né, de aulas remotas, o desafio aumentou, né, a gente consegue trabalhar as habilidades interpessoais, de relacionamento, emocionais, e por aí vai, mas a dificuldade aumenta um pouco, e aí eu dei um exemplo clássico, né, principalmente da habilidade de comunicação. Hoje eu, desse lado aqui, preciso me comunicar com vocês e eu não vejo expressão facial de ninguém, eu não vejo expressão corporal, eu não tenho aquele contato, aquele calor humano e tal. Isso dificulta para quem está desse lado. Então, a habilidade de comunicação, habilidade de automotivação, autoestima, preciso trabalhar isso em mim todas as semanas, porque são habilidades que são exigidas por esse profissional. E a gente viu lá que as habilidades técnicas, elas são uma parte pequena do que consta de um profissional de sucesso, dito profissional do futuro. E aí outra visão pessoal minha, que eu repito sempre isso, qualidade técnica não é diferencial, é obrigação. Você ser bom tecnicamente em um curso que você se graduou é uma obrigação, você não faz... É aquele famoso parabéns por fazer o mínimo. Felipe, mas eu não saio especialista. Ninguém está falando que você vai sair especialista de uma graduação. Você sai um generalista. Mas tem que ser, no mínimo, bom tecnicamente para trabalhar. Ah, mas eu não me sinto, estou no 8º núcleo. Então teve um gap. Em algum momento teve um gap. Eu não vou olhar para trás para o processo todo. Né? Uma outra característica do líder, olhar para frente, né? Visão do presente orientada ao futuro. Mas se a gente for olhar para trás rapidamente, e aí vocês vão ter muito mais propriedade do que eu para fazer essa análise, o gap estava onde? O gap estava em quem passava, né, o conhecimento, professor, né, tutor, facilitador, seja lá como a gente quer chamar, no modelo, na linguagem, no receptor, mas o fato é que teve um gap. E aí, você hoje tem um gap, cara, como é que você resolve esse gap? Ah, eu vou correr atrás. É outra frase que eu não falo. Corre na frente, no mínimo do lado. Então, identifica onde você tem gap. Você está no 8º núcleo, não se sente profissional bom, sente que está faltando um monte de coisa. Identifica o que você sente que está faltando e trabalha, simples assim. Vai estudar, vai se preparar, tecnicamente. E as outras habilidades? Bom, as outras habilidades emocionais, os soft skills, por exemplo, provavelmente você só vai descobrir na hora que der ruim. Na hora que der ruim. Na hora que você tomar um não ou vários nãos da vida e você entrar numa crise de ansiedade, numa frustração
profundo e virar uma depressão, você vai entender que a sua resiliência está baixa. Ou você tem um déficit mesmo químico, neuroquímico de alguma coisa, ou não, você está com a resiliência baixa, ou alguma outra questão que poderia ter sido trabalhada. Mas o fato é que profissionais de sucesso, profissionais de futuro estão sempre se autodesenvolvendo. Então, eu já falei aqui, falando de habilidade de comunicação, sobre inspiração, sobre olhar para frente, falamos sobre pensar um pouco fora do modelo, né? Parar de olhar para as coisas com aquele olhar engessado, e sempre existe uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Ruídos de linguagem, então a gente viu aí 2 vídeos, se eu não me engano, a gente viu um vídeo da telefone sem fio, da brincadeira do telefone sem fio, a gente vê como é que a linguagem e a comunicação ela vai mudando ao longo do processo. Depois o Rodrigo até sugeriu o vídeo aí de um tutorial de beber água, a gente viu esse vídeo também, e cada vez mais as pessoas interpretam menos, e quando interpretam errado. Então os problemas de relacionamento, aí eu falei um pouco de os problemas que eu enfrento aqui com clientes em empresa, cara, 100% do tempo são problemas de comunicação, não necessariamente problemas técnicos. Então, são habilidades que a gente vem perdendo ao longo do tempo. E o modelo de gestão de comando e controle, ele tende a sair de vez aí da nossa visão, e o modelo de liderança inspiracional, aspiracional, liderança pelo exemplo, ela tende a aumentar. Tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelo de gestão em fitness, e eu vou falar um pouco de academia, porque fica bem nítido para a gente o modelo quando a gente fala de uma empresa academia. Empresa barra academia é muito comum no nosso métier. Mesmo que você seja da licenciatura, a escola tem uma dinâmica muito diferente, muito particular. A academia tem uma dinâmica muito parecida com qualquer outra empresa, só que ela se comporta diferente. Olha que loucura. A academia é uma empresa, assim como qualquer outra, a escola também, uma dinâmica de escola é um pouco diferente, mas os gestores de academia tendem a tocar o negócio academia de forma muito amadora, ainda. Pleno 2021, caminhando para 2022, com 500 exemplos profissionais de gestão sendo esmurrados na nossa cara, como modelo Smart Fit, Blue Fit, essas grandes redes, elas apresentam um modelo de gestão super profissional, porém, a gente ainda tende, quando fica na nossa responsabilidade total de tocar o negócio, a gente tende a não ver isso e tentar brigar com o modelo de gestão deles, não só com a concorrência deles, mas com o modelo de gestão. E é uma coisa que, né, nesse pensamento de gestão, de modelo profissional de gestão, eu abro com essa pergunta aí. Quem são seus concorrentes? Né? No mercado que você está hoje, ou pretende entrar, né? Se não já está estagiando várias horas no mercado que você pretende estar, você já está correndo atrás, já falo isso. Felipe, não decidi ainda. Ótimo, tudo bem, a gente pode mudar de opinião, mas você já deveria ter um cheirinho de onde você quer. Afinal, você teve aí, no mínimo, 2 anos, 1 ano e meio, já que a gente não terminou esse ciclo, 1 ano e meio focado aí em estágio. Tá? Então, nesse mercado que você pretende aí, que você vislumbra, que você deve ter olhado e falou assim, esse mercado é promissor, né? Eu tenho uma alta demanda e uma carência de oferta de profissionais qualificados. Quem é o teu concorrente? Aí eu falando de uma academia, né? Outra academia, você é um personal, outro personal, uma consultoria, outra consultoria, outros profissionais. Primeira pergunta é essa. E aí existe um conceito de concorrente direto e concorrente indireto. Vocês conseguem saber a diferença, ou pelo menos comentar comigo aqui a diferença de concorrente direto para concorrente indireto?
concorrente direto seria aquele que atua na mesma área fazendo exatamente a mesma coisa. Concorrente indireto seria alguém que faz alguma coisa que não seria diretamente, né, seria similar, mas que pode tirar o aluno de você. Um exemplo qualquer, tipo bike. Tem uma aula de spinning, beleza, sou eu que dou aula de spinning, só que dentro da própria academia tem aula de step. Esse daí pode ser meu concorrente muito diretamente, porque não é a mesma coisa, mas é algo bem similar. Ou a própria musculação em si pode ser um concorrente indireto. Beleza. Então, entenderam aí o que o Jefferson falou? Acho que ficou nítido, né? O áudio dele estava bom. É exatamente o que ele falou, tá? Então, e aí vai muito do modelo, né? O exemplo que ele deu, eu vou aproveitar. Eu tenho uma aula de step na academia e uma aula de spinning. Dependendo de como o gestor, qual é o modelo de captação de clientes daquela empresa, isso pode ser um concorrente. Aí eu vou chamar até de direto, Jefferson, porque ambos são atividade física e dentro do mesmo lugar. São concorrentes diretos um do outro. Mas vamos colocar que se fosse, sei lá, o dono da academia tivesse sei lá, uma parceria com o curso de inglês. Daí o cliente para de fazer academia para fazer o curso de inglês, seja porque o horário não bate, ou seja porque a grana é insuficiente para fazer os dois. Aí eu posso chamar de concorrente indireto, ou seja, concorrente direto, ele explicou muito bem, faz a mesma coisa que você. O indireto é o que o aluno deixa, o cliente deixa de te consumir para consumir aquela outra atividade, não necessariamente a mesma que a sua, tá? A Eduarda colocou, a gente da licenciatura nem oportunidade de estágio tem, isso fica mais difícil na hora de conseguir emprego. Então, Eduarda, é um mercado um pouco mais fechado, sim. Mas se você for olhar para o mercado privado da licenciatura, ele ainda é um pouco mais aberto do que o público, né? No público você não tem muito esse modelo. Mas, de fato, é um mercado menor, tá? Do que o mercado do fitness. De qualquer maneira, a quantidade de profissionais é menor também. Então tem que ficar atenta, porque às vezes a relação vaga-candidato, candidato-vaga, ela também não é tão, proporcionalmente, também não é tão grande. Mas sim, eu concordo com você que a oportunidade de estágio é diminuída. Aí eu vou voltar para um tema do network, que é o tema que eu falo desde o início, né? É sim mais difícil, porém, se você se envolve nesse meio desde o começo, a oportunidade ela vai aparecer para você. E aí não é uma coisa holística, não, tá? Eu estou falando para Eduardo, mas é para todo mundo. Se você, desde o início do teu modelo de formação, você tiver um bom relacionamento com os colegas, com os professores, e mostrando que você tem muito interesse naquela área, que você é um profissional, um estudante, é dedicado, que tem interesse, que está presente, que é proativo e por aí vai, fica tranquilo, a vaga vai aparecer. Eu falo isso porque eu trabalho em escola privada, agora com pandemia não, né? Mas eu sempre tenho oportunidade de estágio. E eu não tenho, às vezes, quem indicar. É complicado. E aí, quando eu chego aqui na sala de aula, já fiz isso diversas outras vezes, já ofereço, a maioria dos que vêm me procurar são aqueles alunos que você olha e fala assim, nem ferrando, eu coloco lá. Por quê? Porque aqueles que eu gostaria já estão estagiando. Então a gente olha, isso é uma dinâmica, é um dado observatório, mas eu não posso não levar em consideração a minha experiência, a minha vivência. Então, por quê? Provavelmente aquelas pessoas que a gente fala que têm potencial já foram aproveitadas. Então, mas sim, Eduardo, eu concordo com você que oportunidades são mais escassas, mas também de novo, se você for uma profissional, eu falei isso numa live segunda-feira, sobre pessoas fora da média. E aí eu estava conversando com uma pessoa que eu considero fora da média, inclusive não é formada, está no último ciclo, é estagiário de uma academia, e eu trouxe ele para falar, por considerar ele já um profissional muito diferenciado, muito. E aí, conversando com ele na live,
Você se considera fora da média? Ele falou, cara, não. Eu me considero na média, mas eu vejo que o meu entorno as pessoas estão abaixo da média. Então eu acabo ficando um pouco acima delas, porque eu faço o que tem que ser feito. Então, Eduardo, se os profissionais fizerem o que tem que ser feito, os alunos, eles vão ter espaço no mercado, vai por mim. Por quê? A grande massa está abaixo do que deve ser feito. A grande esmagadora maioria, e eu falo batendo no peito, a grande massa de profissionais de educação física que se formam e que entram no mercado estão abaixo. Eu sei porque eu sigo todo mundo, eu vejo todo mundo, né? Eu acompanho muita gente, eu estou nos eventos, eu vejo a coisa acontecendo, eu atendo muitos profissionais e, cara, eu vivo isso. Então, cara, se vocês fizerem o que... Cara, o mínimo, parabéns por fazer o mínimo, vocês já vão se dar um pulo. E se vocês se esforçarem, cara, fiquem tranquilos. O dever de estar sendo feito, a conta vai fechar. Tranquilos não é parar de trabalhar, não. É tranquilos de ansiedade. E voltando aqui para o slide, quando a gente fala sobre concorrência, eu preciso ficar atento quem é concorrente direto, quem é concorrente direto. Por quê? É muito mais comum você perder um cliente para um concorrente indireto do que para um direto. Muito mais comum. E às vezes o teu concorrente indireto, ele é deveria ser o seu maior fator de retenção. Vou dar alguns exemplos. O seu próprio atendimento, o seu horário de atendimento, ou seja, as suas características de diferenciais competitivos, que deveriam ser o diferencial, ela passa a ser o teu ponto fraco. E ela passa a ser o seu concorrente. Por quê? Quando você atende mal uma pessoa, vou dar o exemplo do atendimento, tá? Que até as últimas pesquisas é o maior fator de afastamento de clientes das empresas. Eu tive um exemplo ontem, posso falar isso para vocês. Mas quando você deixa de atender alguém bem, alguém do teu lado que está atendendo como deveria passa a criar uma cara super atraente, passa a ser atraentíssimo, né, para alguém que é o teu cliente. E aí você perde, não para o outro, mas para você. Você tem um concorrente indireto que é o seu próprio péssimo atendimento. Vou dar um exemplo. Me mudei tem 2 meses. Isso é real. Eu saí de uma casa, de um apartamento onde eu tinha Vivo, internet, e fui para um outro a 2 quilômetros de distância. Quando eu entrei nesse apartamento para alugar, eu vi que tinha fibra ótica saindo da parede, cabo da Vivo. Tranquilizei. Pedi a mudança de endereço da Vivo, sei lá, 3 dias antes de fazer a mudança. Me mudei. Aí, com 4, 5 dias, a Vivo ia no local para fazer a instalação. Marcaram comigo de 8 a meio-dia. Fiquei de 8 a meio-dia esperando, nada. 1 hora, nada. 2 horas, nada. 3 horas da tarde, nada. 3h30 apareceu um pessoal da Vivo na calçada. Eu olhei pela janela, até consegui falar com a pessoa. Aí eu falei o meu número do apartamento. Ele, não, a gente está indo para outro lugar ali. Não é o teu, não. Aí liguei para a Vivo. Não, senhor, a instalação foi cancelada. Eu falei, cancelada por quem? Pelo técnico. Eu falei, por quê? Porque ele viu que eu não tinha porta de acesso aí, enfim. Ela me deu um termo técnico, né? Não dava para instalar. Eu falei, qual a parte de comunicar ao cliente que está esperando desde 8 horas da manhã vocês esqueceram? Porque vocês combinaram comigo, e não foi o técnico que combinou comigo. Foi aqui, o serviço de atendimento. E qual a parte de me avisar que foi cancelado, pode viver a tua vida? Não, senhor, mas eu não fui comunicado em momento algum. Ah, não tem porta. Então tá, então não tem como instalar? A princípio não tem. A gente vai abrir um chamado aqui. Em 10 dias úteis a gente retorna para o senhor, porque vai haver um estudo técnico para ver se dá para colocar mais um ponto. Eu falei, cara, mas no meu apartamento tem fibra saindo da parede. Mas não tem, é fora. Cara, beleza, 10 dias úteis? 10 dias úteis. 10 dias úteis foram 3 semanas. E só para ficar gostosinho, aquele feriado, o mega feriado, caiu dentro desse prazo. Tá? Então, a trolha que eu levei foi maior do que os 10 dias úteis. Passado-se o prazo, dei mais um dia de respiro, nada.
Entrei em contato, não tem nenhum tipo de abertura de pedido. Cara, que foi me emputecendo. Até porque eu tenho Vivo fibra desde que quando eles apareceram, eu nunca tinha tido nenhum problema. Pelo contrário da NET, que me deixou 20 dias sem internet no escritório sem nenhum motivo. Eu e o prédio inteiro falando que era uma manutenção de rotina. 20 dias, um centro comercial. Né? Cara, beleza, fiz uma reclamação na Anatel, resolvido em 2 dias, vamos lá instalar. Essa vamos lá instalar durou mais 15 dias. Vai instalar, não vai instalar, vai. Resultado, pedi o cancelamento, um mês depois, e instalei a NET, né? O mal necessário. Isso tem um mês. De um mês para cá, a Vivo me liga todos os dias me oferecendo vantagem. Todos os dias. Todos os dias. Cara, e eu puto com o atendimento dos caras, né? Foi um descaso. Insatisfeito com o serviço que eu estava tendo da NET, porque assistindo um filme, o sinal de Wi-Fi caía não sei quantas vezes, a legenda some, e não sei o quê, e sai do ar, e aí não tá, e tira o aparelho da tomada. Cara, quase que diariamente eu tenho problema com o sinal da NET lá. E é insatisfeito das duas formas, né? Com o serviço que eu pago e recebo um serviço ruim, e com o outro que me atendeu mal, mas eu queria ser cliente dele. Mas uma questão foi um problema. E aí, antes de ontem, teve um problema na minha internet celular, acabou, isso porque eu tenho 100 GB de internet no plano do telefone, acabou a internet. Eu falei, cara, como assim acabou a internet? Estourou aqui 10 GB. Eu falei, mas a gente tem 100 GB. Aí a Vivi foi lá, minha mulher foi lá na loja. Aí falou, não, olha só, como houve um cancelamento do plano de fibra, o seu plano de telefone que era conectado ao plano da fibra mudou também. Eu falei, não, você não está entendendo. Meu plano de telefone é quase 20 anos, eu sou cliente da Vivo, até mais, por aí, 15 anos. 15 a 20 anos eu sou cliente da Vivo. Não tem nada a ver uma com a outra. Eles são separados em CNPJ e CPF diferentes. Não sei como vocês fizeram a cruzamento aí, mas tá errado. Aí ele olhou e falou, realmente, teve um erro aqui e teve esse problema. Eu falei, cara, que pode, né, cara? Cruzar um CNPJ com CPF, enfim. A gente vai restabelecer aqui. Mas por que você cancelou? Porque a gente... Ela contou lá a choradeira toda, falou, mas eu estou vendo aqui porque está errado. Porque o cadastro que foi feito aqui foi no bloco errado. O seu condomínio tem 6 blocos. O seu bloco tem. Oi? Oi, tem alguém falando? Ele falou, o seu bloco, ele tem, os outros não têm, então por isso que está tendo essa confusão. A gente vai instalar hoje. Não, calma, como assim não? A gente vai instalar hoje? Você quer instalar hoje? Vai instalar hoje. Cara, ontem, no mesmo dia, eles instalaram, cobriram a multa da NET. Eu já estou de novo com 100 GB ou seja, e detalhe, fizeram um combo, e o que eu pagava caiu 25% do valor que eu pagava para tudo agora. 2 telefones, 3 telefones, mais a internet. Eles reverteram um péssimo atendimento com um excelente atendimento. Me deram uma desculpa aceitável, mas o fato que o histórico de atendimento deles era muito bom. E, embora eu não tenha tido um problema com a NET nesse momento, o histórico de atendimento da NET é muito ruim, de oferta de produto da NET é ruim. Ou seja, eu só fui cliente da NET quando eu não tive outra opção. Quem é o concorrente da NET? A Vivo? Não, porque nem todo lugar tem a Vivo, né? Mas o concorrente da NET, às vezes, é ela mesma. Com a mudança de valor, ela mudava o valor. Quantas vezes deve ter acontecido todos vocês aí? De um ano para outro mudava o valor, mudava o seu plano de forma absurda. Eu falo, você entra com um processo, você ganha. Que eu já ganhei vários processos da NET, por mudança abusiva, cobrança abusiva, enfim. Ela é o próprio concorrente. E a NET mesmo sabe disso, ela cresceu muito mais do que ela podia comportar. Ela chegou num tamanho de empresa que ela hoje não consegue atender o tamanho de empresa que ela é. Ela criou um inimigo interno, um concorrente interno.
As academias, antes do modelo low cost, elas criavam muito um problema interno. Elas mesmas mesmo criavam um problema para tirar cliente dela, porque elas esqueciam de outras áreas, de uma gestão, né? Então, por exemplo, falando somente de concorrente, né, esse é um slide antigo, né? Hoje a gente não tem um concorrente, talvez o trânsito, né? Então, mas se a gente for olhar 2 anos atrás, você precisava lidar com esse tipo de concorrente. Cara, será que o trânsito atrapalha o meu cliente? Por exemplo, se eu sou uma academia de bairro, eu preciso ter cuidado onde os moradores do meu bairro trabalham. Às vezes, moradores da Zona Oeste que trabalhavam no centro, não treinam em academia na Zona Oeste. Treinam em academia do centro. Por quê? Ele sai do trabalho, para não pegar o mega trânsito, ele ia para a academia ali perto. Agora, com a pandemia, a dinâmica de mercado mudou, o modelo do consumo mudou, as academias do centro da cidade, estão passando um perrengue. Se não fecharam, estão passando perrengue. Por quê? A movimentação de pessoas no centro da cidade diminuiu. Alta nas academias de bairro, alta nas academias de condomínio, que era um depósito de professor. Hoje a academia de condomínio é super concorrida, né? Então, a gente precisa ficar atento a essa demanda e entender quem é o nosso concorrente. Às vezes, meu concorrente são as doenças mentais, que faz com que o indivíduo nem experimente o modelo de atividade física. É o Netflix, é o plano de internet, é o celular. Eu não tenho dúvida que o nosso concorrente vai ser o celular daqui a alguns breves anos. É só você olhar para a geração que está vindo. A criança ela interage muito melhor com o mundo virtual do que com o mundo real. Eu tenho experiência, né, com escola, onde no recreio você olha para as crianças, esquece pandemia, né? Hoje na pandemia a dinâmica de recreio, inclusive, está diferente. Mas que você olha no recreio, do ensino fundamental 1, a já mais do que 50% das pessoas, das crianças interagem pelo celular e não no mundo real que está no entorno dela, tá? Então, o quanto isso vai impactar no nosso modelo de dinâmica de mercado, a gente ainda não consegue mensurar, mas é nítido. Deixa eu só fazer um recorte aqui, pessoal. Uma intervenção. O Lemes, que acabou de entrar aqui, eu não sei se você está me ouvindo. Se você estiver me ouvindo, ou comenta, fala comigo aqui pelo áudio ou me manda uma mensagem, porque você provavelmente está entrando com um e-mail que não é um e-mail institucional. Eu não posso deixar. Eu estou vendo aqui que você está entrando, você me pediu aqui acesso como convidada, e eu não posso deixar isso acontecer, tá? Então, só fala comigo com qual e-mail que você está logando, que aparentemente não é com e-mail institucional, que eu vou, infelizmente... Oi, professor. Oi, fala comigo. Bom dia. É porque no e-mail da Celso eu não estou conseguindo ter acesso. Eu já conversei lá, mandei mensagem para eles e eu não consigo entrar, mas eu vou tentar entrar aqui pelo e-mail aqui normal, tá bom? Tá, faz um favor para mim também. Pede Okay, ou para eles, ou para a Ana, alguém, só me documentar que você está autorizado a entrar sem e-mail institucional. Por quê? Ok. Porque eles estão dando muito em cima da gente com isso. Tá? O professor está passando o link, o professor está deixando o aluno entrar que não é do e-mail institucional, não pode. Então, assim, a gente está ouvindo uma coisa que a gente não tem controle. Eu não tenho controle. Não, tudo bem, eu entendo. Então, me ajuda nesse ponto, que aí eu libero, tá? Mas, infelizmente, Okay. é uma situação que a gente precisa resolver, tá? Valeu. Okay. Então, pessoal, eu não tenho dúvida que, por exemplo, o celular vai ser... a gente vai precisar... Não, Felipe, eu não quero trabalhar com aula online. Tudo bem, mas eu estou dizendo de um cliente que ele não vai nem chegar em você no físico. O treinamento físico, presencial, ele para mim, ele vai virar o premium daqui a pouco. Né? As faculdades, por exemplo, as faculdades tradicionais, o modelo de aula que vocês experimentaram
até antes da pandemia, está com os dias contados. Né? Então, só que... Peraí, gente. Alguém está com o microfone aberto aí com os cachorrinhos latindo, gente. Desculpa. Valeu. Os dias estão contados. Então, assim, só para vocês entenderem, ter aula prática de educação física com professores universitários ensinando alguma coisa vai virar um premium, vai virar um produto premium. E olha que doideira, não dá para manter um produto premium a R$ 69,00 o ticket, 70, 100, 200, que é o que as faculdades privadas estão trabalhando no modelo online, tá? Graduação à distância, R$ 70,00. Beleza, só que vai ser uma formação muito pontual, muito restrita. Aquela formação que eu tive, cara, riquíssima em prática, que vocês talvez tiveram, não tão rica quanto a minha, isso eu garanto, tá? Isso vai virar um modelo de sala de aula premium, num ticket muito alto. Por quê? Porque quem vai ofertar isso não vai concorrer com R$ 69,00, não vai. Não vai sumir do mercado. Mas a gente vai ter um curso, vai virar tipo uma medicina. Medicina não tem online. Não tem. Não tem. Então, o valor de um curso de medicina custa 10 pau por mês, 10 mil reais por mês. Tem gente que não faz isso num ano. É o valor da mensalidade de um mês de medicina. Esse curso ele é imersivo. Então, eu vejo os cursos presenciais e os atendimentos presenciais virando uma coisa premium. Por quê? Porque a grande maioria vai querer atendimento remoto. Vai querer. O cliente vai querer. Por N fatores. E um deles é o custo. Então, se você não está preparado querendo isso, se prepara. E para vocês não é tão crítico. Sabe onde isso é crítico? Nos meus colegas professores universitários. Que existe uma resistência a entrar no modelo remoto. Nítido. A pessoa está 20, 30 anos trabalhando com o mesmo modelo. Hoje, que ela tem que entrar no remoto, ela tem uma resistência. Então, existem profissionais acadêmicos, não é o meu caso, porque eu não sou exclusivamente professor, mas existem profissionais acadêmicos que estão ficando obsoletos antes do tempo, que simplesmente estão com uma resistência aumentada ao modelo de mercado novo. Estão brigando com o modelo, mas não é brigar fazendo diferente, é brigar na reclamação. Ai, é muito ruim. Ai, não funciona. Ai, o aluno não quer nada. Cara, move on. Continua. Tá? Então, assim, vocês que estão entrando no mercado já com a dinâmica de mercado atual, acredito que vão ter menos problemas. Mas, cara, quem é o teu concorrente? Eu não faço ideia. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa de marketing digital que hoje ela é mais educacional do que outra coisa, do que assessoria. Tá? Eu não sei quem são meus concorrentes, mas o meu concorrente normalmente é o primo do dono da empresa, o sobrinho do filho do irmão. Ele sabe mexer no Facebook, ele mexe para mim. Então, o meu concorrente ele não é profissional, até porque não tem um conselho de marketing que fala assim, só quem pode trabalhar com marketing é o profissional de marketing. Não existe isso. Qualquer um abre uma birosca na esquina e faz o que eu faço. E aí? Eu retenho o cliente através do resultado. É diferente da educação física. A gente tem um conselho e leis que dizem que se você não é formado, você não pode dar aula. Mas se isso não existisse, a gente estava batendo palma para maluco. Porque é o que tinha para hoje. Tá? Enfim. Só que além dos nossos concorrentes, professor, a gente pode piorar. Fala. Eu não sei bem, mas estou agora dúvida. Relacionado a esses cursos que são ministrados pela internet, também já tem plataformas de curso assim, que costumam colocar praticantes para dar aula. Como é que seria esse tipo de posição? Você já deve ter visto vários cursos. Você já deve ter visto vários cursos. Acho que o que mais manda por aí deve ser alguma coisa sobre musculação voltada para a hipertrofia que você vai ter que administrar o curso e vai ser um fisiculturista.
Peraí. Cursos voltados para profissionais da área, é isso? Alguém dando um curso para professores de educação física? Isso. Muitas vezes geralmente é curso aberto, não é voltado só para um ou só para outro. Aí vem escrito normalmente. Não, Segredo para hipertrofia é o de. Rapidinho, é porque tem que diferenciar se o curso é para leigo ou para profissional, são coisas diferentes. Eu dar um curso para o meu cliente final é uma coisa, quem é o meu cliente final? Por exemplo, a pessoa que quer emagrecer ou hipertrofiar. E outra é eu dar um curso para quem quer hipertrofiar outras pessoas. É só essa diferença que eu quero. É um curso, então, para profissionais, é isso? No teu exemplo? Sendo para profissional, então não tem problema nesse ponto. E aí, qual é a tua pergunta? Seria o posicionamento, porque às vezes colocam cursos desse tipo com pessoas que não são formadas. O senhor entrou nessa questão que com essa dúvida. Tá, entendi. Acho que entendi. Então, você pode olhar que o responsável pelo curso tem CREF. Tá? Eles botam alguém de laranja, de fachada, mas o profissional tem o CREF. Você tem uma lei que te protege, tá? Porém, não dá, é impossível fiscalizar 100%. Não dá. Então, acontece, às vezes, de ter um curso com alguém que não é habilitado, não deveria, mas ele tem um mercado, uma demanda de mercado. E aí vem uma dinâmica. Aí que tá. O mercado está procurando quem está dando resultado ou quem é formado. O mercado que eu digo é quem quer fazer o curso. Porque vamos pensar. Se as pessoas olhassem e falassem assim, mas ele não é formado, não vou fazer um curso com ele. Esse cara poderia nem ter lei que protegesse. Esse cara não ia conseguir o curso, porque ele dá o curso porque ele tem cliente, ele tem pessoas que querem, tá? Mas inclusive, olha como é antagônico. Profissionais que formados em educação física não procuram saber quem é a pessoa que vai dar o curso. Às vezes ela procura só em função do marketing da pessoa. Aí é um profissional de marketing falando agora. O indivíduo faz um marketing tão bem feito que ele cria um desejo na cabeça das outras pessoas em ser como ele, saber o que ele sabe, fazer como ele faz. Independente se ele pode ou não fazer aquilo. Lembra que eu falei qual é a definição do marketing? A definição do marketing dentre as que existem, a que eu concordo, ela cria um desejo nas pessoas. Então, esses profissionais eles estão trabalhando uma forma de criar desejo. As pessoas, os profissionais, não estão, que deveriam ser os principais, falam assim, cara, eu estudei 4 anos, eu me ferrei 4 anos estudando, para agora eu pagar um curso de alguém que nem é formado. Esse próprio profissional que paga é o próprio profissional que desvaloriza os 4 anos que ele estudou. Eu não estou dizendo que o indivíduo que está dando o curso não tem resultado, mas ele deveria, já que ele quer formar outros profissionais, ele deveria ter uma formação específica da área. Tá? Então, isso é uma dinâmica de mercado. Jefferson, isso não é exclusivo da educação física. É porque em alguns outros mercados isso é muito mais controlado. Por exemplo, medicina e direito, isso é muito mais controlado. Mas medicina está numa briga agora com o odonto, com relação a cursos e atuação na área de facial, de preenchimento facial, de harmonização facial e por aí vai. Então, uma briga de medicina, né, dermato com odonto. Mas isso em toda a área. Então, existe uma dinâmica de mercado onde pessoas compram de quem não deveriam, e então essas pessoas elas têm cliente, e uma dinâmica de pessoas ofertando uma coisa que não poderia ofertar. Então, cabe um cuidado também de quem consome. Felipe, você consome de profissionais que não são formados? Depende. Depende. De educação física, não. Educação física, não. Tá? Que fique bem claro. Porém, de outras áreas, por exemplo, no marketing,
eu não procuro de quem se formou em marketing, porque não existe isso para trabalhar com marketing. Uma graduação em marketing vai mostrar vai dar uma base excelente para o profissional de marketing, mas algumas áreas do marketing eu não preciso dessa base. Algumas, poucas áreas do marketing eu não preciso dessa área. Às vezes, quando eu quero consumir algo específico dessas poucas áreas, eu vou em alguém que é expressivo naquele mercado, mas fatalmente esse cara, mesmo sem ter cursado a graduação, ele tem uma base excelente. Então é muito no quem está dando resultado, tá? Mas eu não, por exemplo, eu não vou em médico que não é formado em medicina, porra. Eu não vou num curandeiro. Hoje eu não acredito nesse modelo. Hoje eu não consumo produtos de educação física de, no mínimo, pessoas estagiando, né? A pessoa pode, por exemplo, eu faria uma aula de vocês. Até que me prove o contrário, eu faria uma aula de vocês. Vocês estão no 8º período, no 8º ciclo, vocês têm completa condição de dar aula. Eu faço. Se eu vejo que você não tem condição, nunca mais faço. Até que você me prove o contrário. Tá? Mas, por exemplo, um fisiculturista dá um curso, é mais problema de quem compra do que de quem está oferecendo. Tá? No meu ponto de vista. Porém, existem os órgãos regulamentadores. Precisa haver uma denúncia. Se não houver uma denúncia, esse cara também não vai ser afetado. Ele vai continuar trabalhando. Ele vai continuar formando pessoas. Mas tem muito do discurso. Às vezes o curso não é um curso de formação. Então, quando não é um curso de formação, você pode fazer também. Então, aí depende muito do discurso. O curso é de formação, mas ele diz que não é. Ele não dá certificado. Então, tem muito uma dinâmica que precisa ser investigada, tá, Jefferson? Entendi, valeu. Quem levantou a mão aqui? Acho que foi o Wagner. Fala aí, Wagner. Bom dia, professor. Consegue me ouvir? Consigo. Então, professor, só fazer um comentário em cima do que o senhor falou aí. Claro. E o próprio Jefferson também. O que acontece? Uma coisa que eu tenho observado bastante, isso acontece até comigo, tá? Em academia. Uhum. E quando chega um aluno novo, o aluno geralmente ele entra com o programa da academia, alguns já vêm com outros programas de outras academias, né, de outros professores, e tem gente que assina o parquet e vai treinar por conta própria. Só que o camarada, quando vai lá para o salão e ele olha aquele indivíduo vamos botar nos termos populares aí, gigante, né? Ele vai procurar esse indivíduo para treinar ele. Então, assim, uma coisa que eu tenho observado é que a galera que vai para essa área do fitness tem meio que montar um personagem, né? Para poder se manter. Porque senão você vai estar enxugando gelo. Porque a galera realmente quer ter, como o senhor falou aí, questão de resultado, o resultado para o leigo é o que ele vê. Uhum. Então, assim, até você se firmar, mostrar que você tem a competência técnica para poder atuar na área, isso aí leva um tempo, porque tem que começar, no caso, né, a ter relação com os clientes, né, falar e tal, a pessoa começar a ver teu trabalho. Mas até isso acontecer, pode demorar e pode ser que nunca aconteça, porque, infelizmente, isso é uma observação minha, tá? Você tem que montar um personagem. Ou o camarada se enche de ergogênico e cria um shape que seja vendável para ele poder atuar, ou ele está lascado, porque realmente é só competência técnica e você ser formado na área não é o suficiente. Isso é a minha visão. Então, é algo que eu tenho pensado bastante, refletido bastante. O senhor falou de cursos aí de pessoas que não são formadas na área, que são fisiculturistas e vendem cursos, e muita gente vai e compra e tal, mas é porque, infelizmente, a gente vê que é o que vende. Eu posso estar sendo errado aqui na linha de pensamento, mas é o que eu tenho observado bastante. Era só esse comentário que eu queria fazer, e eu queria ouvir do senhor o que o senhor pensa com relação a isso também. Beleza. Jefferson levantou a mão aí, acho que ele quer te ajudar aí. Isso aí entra na questão do marketing, né? Que a gente falou logo nas primeiras aulas. Qual seria o método de chamar a atenção? Dá para ser através do shape? Dá para ser através do shape. Se eu for pegar o exemplo de luta, o que mais chama
atenção de um aluno? É você parar e formar um aluno que é campeão, vários alunos são campeões, ou o cara chegar e falar, caraca, eu ganhei tudo quanto foi competição por aí, mas não é o cara que se treina. Só que o que chama mais atenção? Você parar e falar, caraca, fui campeão nacional, fui campeão mundial, fui campeão olímpico, ou você parar e falar, caraca, eu treinei os caras, só que tá parecendo uma barriga enorme. O ser humano, infelizmente, tem muito disso. Tanto é que, poxa, é a diferença que acho que o professor Baroni falou sobre a questão de curtida e engajamento. O pessoal, quando olha no Instagram, no Facebook, quer ver o quê? Quer ver aquela paisagem da festa do cara com carro assim lá do ano, carro importado, viagens do caramba. Mas quantos que vão parar para poder parar e ver o que você faz de verdade? Eu acho que é essa a diferença. Parar e conseguir fazer esse trabalho, parar, mostrar, realmente demanda tempo. Você parar e construir, como é que posso falar? Eu não sei se seriam assumir posição ou então até fazer com que o seu nome seja reconhecido, ainda que você saiba muito. Demora para poder as pessoas pararem de falar sobre você. Eu acho que seria mais ou menos isso. Show. O áudio do Jefferson ele tá um pouco ruim, mas acho que deu para entender. O meu posicionamento é que o professor de educação física ele é um professor, assim como outras áreas, mas o professor de educação física, eu vou falar por conhecimento de causa, eu discordo, eu concordo em parte, bastante, em vários momentos da sua fala eu concordo, em alguns momentos eu não discordo, eu quero te ajudar a pensar diferente. O professor de educação física, e eu, de novo, vou falar por conhecimento de causa, ele esquece de se promover. Quando você fala personagem, eu leio brand, personal brand. Você precisa desenvolver a sua marca. É por isso que eu estou desde a primeira aula perguntando para vocês qual o seu propósito. Na primeira aula eu fiz essa pergunta para todo mundo. Depois eu perguntei qual é o teu diferencial competitivo. Fiz vocês colocarem isso no projeto. Todo mundo tem uma marca. Todo mundo tem algo que se diferencie do outro. Seja ela a aparência física, que é o que alguns clientes estão buscando. E existem clientes de todos os tipos. Pessoas buscam vários motivos para consumir algo. Lembra? É dor ou desejo? Os dois maiores fatores que levam a pessoa a consumir alguma coisa, os dois maiores, não são exclusivos, é resolver uma dor ou satisfazer uma vontade, um desejo. Muitas pessoas têm o desejo de ter aquele corpo. E se aquele profissional vende principalmente o corpo dele, o ponto de atração dele é o corpo dele, ele vai ter cliente que está atrás daquilo. Se ele mantém esse cliente, é uma outra história, porque pode ser que a pessoa vá atrás disso, mas ele não consegue promover aquilo no indivíduo que ele captou. E aí ele não consegue reter esse cliente. Tá? Mas então, assim, existem clientes de todos os tipos. O cliente da pandemia não é um cliente que está atrás de um shape. Tanto é que, se você parar para ver, as grandes redes de academia estão usando a saúde mental como ferramenta de captação de cliente, como mote de venda, que a gente chama. O modelo de relacionamento com o cliente é saúde mental, das grandes redes. Por quê? Porque elas estão antenadas. O que o mercado quer? O mercado está querendo isso. Imunidade, relacionamento, proteção, saúde. Mudou. A dinâmica no último ano mudou. Então, assim, eu concordo quando você fala que tem cliente, sim, que vai contratar pelo shape, mas será que quem está concorrendo com o cara do shape está tentando vender shape e não tem shape? O cara quer vender o que o gigante está vendendo, que ele considera o gigante um ignorante, um cara que nem se formou, tem lá um provisionado. Ele, intelectual, quando é intelectual, ele está criticando o cara porque o cara é um ignorante, só tem shape. Mas ele também está tentando vender o que o cara promove, só que o cara tem algo que está na cara que ele promove. É aquela grande discussão. Você vai num nutricionista de emagrecimento se ele é gordo? Você vai num cardiologista que fala sobre qualidade de vida
saúde fumante, você vai num psicólogo despirocado, igual aquela menina que foi parar no BBB, se você vai ser igualzinho, cara. Mas pessoas que estão atrás da liderança, pelo exemplo, o tema da aula passada, elas vão procurar ver esse background, no mínimo do exemplo. Depois são outras coisas. Então, assim, o que o Wagner quer vender? Qual o propósito? Shape? Talvez, se você quer vender shape, saiba que o teu cliente que está te buscando quer shape. E se você se direcionou para esse público, lembra de público, falei de público-alvo e avatar. Se você se direcionou para esse avatar, a primeira coisa que ele olha é o exemplo. Você treina igual o que ele quer ser? Não. Então, você vai ter uma dificuldade aí, cara. A sua linguagem não está condizendo com o cliente que você quer abordar. Só que tem cliente para tudo. Talvez o Wagner, que falou que eu estou, na minha experiência de academia, é isso que eu vejo. Talvez você esteja ou num local onde só tem esse avatar, ou você só está prestando atenção nesse avatar. Começa a prestar atenção em outro. Preste atenção no idoso. Será que o idoso vai atrás do gigante? Cara, o idoso ele vai atrás do atendimento do fofinho, do netinho que ele não teve, ou do professor que parece o netinho dele. É isso que ele vai atrás. Também não vai atrás de performance, ele vai atrás de carinho, de cuidado. Então é outro público. O adolescente vai atrás do shape. O empresário que está buscando academia não está atrás do gigante. Quer trabalhar com high ticket, vai trabalhar com CEO de empresa. Vai trabalhar com empresário. Ele não está atrás do gigante. Então, é ajustar a linguagem, tá? Fala aí, Wagner. Bom, obrigado, tá, professor? Só queria perguntar para o senhor, a mesma questão da Tailândia. Eu queria saber se o senhor poderia verificar se o e-mail que eu estou entrando aqui é o institucional ou se é o meu e-mail particular. Institucional. O teu está institucional. Tá? Tá bom, obrigado. Mas tá claro? Sim, sim. Existe essa dinâmica do cara, vou contratar o cara do treino na internet, o cara grita, o cara é monstro. Existe. Essa dinâmica existe. Porém, é um público específico. Vai ter um outro público específico. Agora, qual é a linguagem que você está passando para esse cara? Então, se você está passando a linguagem do virar monstro e você não é monstro, você não vai conseguir bater a linguagem com um aluno, cliente que quer virar monstro. Existe esse cara. Tá? Então, tem que ficar atento a isso. Porém, só para fechar, o professor de educação física esquece que ele precisa criar uma marca. Ele tem que ter o marketing dele. E quando eu falo o professor de educação física precisa fazer marketing, muita gente ouve, o professor de educação física precisa mentir. Ser marqueteiro não é mentir. Ser marqueteiro é pegar as suas partes positivas e destacá-las e promovê-las. E entregar aquilo. Isso faz parte do marketing. Entregar o que você promete. E isso é uma característica de retenção. Tá? Mas a gente consegue piorar. Ó. Quando a gente tem concorrente bom, a gente ainda consegue piorar. Como gestor, a gente contrata os piores professores. Porque eu quero pagar menos. A gente descuida da aparência. E aí, quando o Wagner fala do shape, é isso. Se eu vendo aparência, eu preciso ter aparência. Higiene, limpeza. Eu deixo de investir em melhoria de máquina e equipamentos quando é uma academia, ou treinamento quando é uma assessoria. Né? E aí o treinamento não é só treinamento técnico, treinamento de atendimento, treinamento de venda, treinamento de relacionamento com o cliente. Eu reajusto o preço de forma abusiva, eu descuido da organização, controle de rotina, e por aí vai. E olha os fatores de perda de cliente. Essa pesquisa ela é refeita e muda um pouco o valor, mas a proporção não. Tá? Se mudam 3% dos clientes, desenvolvem outros contatos, mudam por razões competitivas de mercado, 14% não gostaram do produto e 70% saem do seu empreendimento pelo atendimento. Procura o preço aí. Procura o preço na pesquisa. Isso aí não sou eu falando. Isso é Sebrae. Isso é dados da indústria. Então, assim, cara, precisa ficar atento a isso. Concorrência por preço só faz você ser o cara que ganha menos. A não ser que você tenha um modelo de negócio muito bem estabelecido. O açaí, o supermercado, que é o varejista,
eles ganham menos porque eles são mais baratos. Não, aquele é um modelo de negócio onde o preço é o diferencial. Você, quando cai no mercado e você se vê no meio de um monte de gente, naquele aquário cheio de peixinho igual você, aí você busca se diferenciar pelo preço, você vai, bater palma para maluco, porque você vai ser só o cara que ganha menos. Ah, mas tem um Smart Fit na minha porta. Entrega o que a Smart Fit não entrega, porra. Faz o que a Smart Fit não faz. Agora, você quer fazer a mesma coisa que ela? Você tem uma estrutura menor que ela para entregar um atendimento merda igual dela? Você vai perder aluno. Cobrando mais caro, você vai perder aluno. Precisa entender o que te faz diferente, tá? Pessoal, seguinte, eu vou aproveitar que a gente já está com um palestrante aqui. Filipão, vou fazer você... Abre tua câmera aí. Deixa eu só fechar a cortina aqui. Vai lá. Bom dia. Eu não vou nem dar 5 minutos para a galera ir no banheiro. Eu combinei contigo 8h30, né? São 8h40. Porque o cara pode botar no mudo o celular e ir no banheiro, que não faz a menor diferença. Então, eu não vou dar nem o break do café, porque dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, bem-vindo. Bom dia. Você vai se apresentar, óbvio, né? Mas como já é de praxe, você já é um frequentador aí das aulas, né? do último núcleo da formação de futuros colegas nossos. Você já sabe como é que é a dinâmica. Você estava ouvindo aí a aula. Estava sim. Se quiser complementar algumas coisas, pode ficar à vontade aí, mas eu já disse para a galera quem você é, mas se apresenta formalmente aquele protocolo e já manda a brasa aí. Beleza, Felipe. Antes de mais nada... Deixa eu só fazer um... Eu vou abrir um link, um arquivo novo que eu estou gravando, para não ficar tudo misturado. Então vai ter uma aula específica tua aqui. Deixa eu só fazer essa troca aqui. Tá ótimo. Felipe, antes